Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre um conteúdo de extrema importância, como todos os outros que a gente vem tratando até aqui, que são as propriedades do som e da luz, tá certo? E ao final da nossa aula a gente vai conseguir ter a capacidade de reconhecer as propriedades do som, suas vibrações e as fontes luminosas, as fontes de luz, tá certo? Então vamos começar a nossa aula de ciências, que está muito interessante, muito proveitosa hoje, tá certo? Então eu perguntaria para você que está em casa, o que viria a ser o som? Antes da gente entender quais são as características, quais são as propriedades que o som tem, a gente precisa saber o que é som, tá certo? O som nada mais é do que ondas sonoras produzidas por vibrações de um corpo, tá certo? Então o som, ele emite vibrações. E de forma bem objetiva, professor, como era que eu poderia classificar o som, definir o som? Tudo aquilo capaz de ser ouvido pelos nossos ouvidos, tá certo? Tudo aquilo que é capaz, todo som, todo barulho que é capaz, que o nosso ouvido é capaz de ouvir, a gente pode definir como som, tá certo? Essa seria a definição mais simples que a gente pode dar para o som, tá certo? E esse som, ele pode ser produzido de várias formas, tá certo? Uma delas é através da nossa voz, né? Mas outros equipamentos, instrumentos, inclusive instrumentos musicais, podem emitir o som, como por exemplo, eu estou dando aí para vocês o violão, a bateria, tá certo? São equipamentos musicais muito utilizados, que eu tenho certeza que você já utilizou-se ou então já viu, tá certo? E que produzem som. E além disso, como eu tinha dito para vocês, nós também emitimos som através da nossa voz, tá certo? E aí nós temos então um órgão chamado cordas vocais. E através das nossas cordas vocais, a gente então consegue emitir, através das vibrações dessas cordas vocais, a gente consegue emitir o som, tá certo? Através da nossa voz. Vocês estão conseguindo escutar a aula, tá certo? A minha voz, porque as minhas cordas vocais, elas estão vibrando e estão emitindo som, tá certo? Que está sendo escutado por vocês através da minha voz, tá certo? Então, como eu tinha dito para vocês, o som é tudo aquilo que os nossos ouvidos, eles são capazes de perceber, tá certo? Lá no interior do nosso ouvido, a gente tem uma membrana, tá certo? E essa membraninha, ela chama-se tímpano. E é através das vibrações que essa membrana tem, quando a gente percebe os sons, que a gente vai conseguir escutar, tá certo? Os diferentes tipos de sons. Então, o órgão do nosso corpo responsável por perceber esses sons são os nossos ouvidos, tá certo? E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês acham que todos os animais, todos os seres vivos, eles escutam de forma igual? Nós escutamos de forma iguais, certo? Será que você acha que o cachorro, o gato, o golfinho ou o ser humano, eles escutam de forma igual? A resposta é não, tá certo? Cada animal, ele possui uma capacidade de escutar sons de formas diferentes, tá certo? Por exemplo, o golfinho, ele consegue escutar, perceber sons a uma distância muito maior do que a que nós, seres humanos, conseguimos escutar. Até porque o ambiente em que esse animal ele vive é o ambiente aquático, tá certo? É a água. O golfinho, ele vive lá na água. E a forma de propagação do som na água é completamente diferente da forma que o som ele se propaga no ar, tá certo? Quando a gente fala de velocidade do som, tá ok? Então, um golfinho ele vai ter uma capacidade auditiva muito maior do que nós, seres humanos, tá certo? Assim como também o cachorro, o gato, cada animal ele vai ter uma capacidade de escutar, de ouvir diferente, tá ok? E você acha que é capaz, que nós somos capazes de quebrar uma taça, por exemplo, com a nossa voz? Você acha que isso é possível e como isso seria possível?
Sim, é capaz de a gente quebrar uma taça de vidro, por exemplo, com a nossa voz. Porém, a gente tem que encontrar uma intensidade adequada para que isso ocorra, tá certo? E aí a gente vai estudar, dentre as várias propriedades e características que o som possui, a gente vai ver que uma dessas propriedades é a intensidade. Então, a partir da intensidade, tá certo? Que o som ele vai ter sons mais altos ou mais baixos, a gente vai conseguir, então, por exemplo, quebrar uma taça de vidro. Mas isso aí é muito, mas muito difícil, tá certo? Porque, como eu falei para vocês, a gente tem que encontrar um timbre de voz adequado, correto, uma altura correta para que a gente consiga fazer esse evento, quebrar uma taça com o som, tá ok? Diferentemente de um som emitido por um caixa de som, por exemplo, né? Onde a gente consegue regular de forma mais fácil, mais simples e podemos então quebrar assim uma taça de vidro através do som, através da sonoridade. E aí a gente chega, certo, nas propriedades que o som ele apresenta, tá certo? O som ele vai possuir algumas propriedades, certo? E algumas delas são, por exemplo, a intensidade e a frequência. A intensidade ela vai estar relacionada ao volume de cada som, ou seja, sons fortes e sons fracos, tá certo? Por exemplo, né, independente de você aumentar o volume aí da sua TV, se eu reduzir a intensidade da minha voz, vocês vão observar que o som emitido aí na sua TV vai ficar mais fraco, tá certo? Então, se eu falar de forma mais fraca, vocês vão escutar de maneiras diferentes aí na sua casa. Perceberam que eu mudei a tonalidade, o tom da minha voz e através da intensidade que eu estou colocando aqui, vocês escutaram o som aí mais fraco ou mais forte, independente de ter pego o controle e ter aumentado aí o volume, tá certo? E uma outra propriedade é a frequência. E essa frequência ela vai estar associada com sons graves e sons agudos. Os sons graves são aqueles sons mais grossos, né? Geralmente, os homens têm uma voz mais grossa, uma tonalidade de som mais grave. Já as mulheres, por exemplo, elas têm uma voz mais aguda, uma voz mais fina, certo? Então, essa seria uma outra propriedade que o som ele vai apresentar, tá certo? Então, a altura vai estar muito associada com a intensidade, vai ser a diferença entre um som grave e um som agudo, tá certo? E então a gente tem a duração, é uma outra propriedade que o som apresenta, certo? Que é o tempo que ele vai durar, que a produção de um som ele vai durar. Por exemplo, se a gente bate uma palma, a gente vai observar, né, através desse som, que ele tem uma duração curta, tá certo? Uma palma, o som de uma palma dura pouco, certo? Já se a gente comparar com o barulho de um motor de um carro, por exemplo, quando a gente liga o carro, a gente vai ver que aquele som ele é mais duradouro, ele é mais prolongado. Então essa seria uma outra propriedade que o som ele apresenta. Timbre é como se diferencia um som de outro. Como um timbre, a gente pode relacionar qual objeto está produzindo aquele som, tá certo? Por exemplo, se a gente analisar uma orquestra, a gente sabe que na orquestra vão ter vários instrumentos ali emitindo som. O violino, o sax, tá certo? E vários outros instrumentos. Então, a partir do timbre, a gente consegue então entender e diferenciar qual instrumento está emitindo aquele determinado som, tá certo? E aí, a gente chega na questão agora da luz, tá certo? Da luminosidade, aquilo que clareia, tá certo? Os ambientes que a gente se encontra, que a gente tá, certo? A maior luz, a maior fonte de luz existente é o sol, tá certo? Porém, nós seres humanos também fomos capazes de inventar objetos capazes de emitir luz, tá certo? De clarear os ambientes. E aí vem a questão de que a luz ela pode ser tanto natural quanto artificial,
certo? As luzes naturais, as fontes de luz natural, como eu acabei de falar para vocês, é o nosso Sol, que é a maior estrela de todas, tá certo? Que clareia o nosso planeta, e as estrelas também emitem luz própria, tá certo? Então essas são fontes de luz natural. E também temos a fonte de luz artificial. Por exemplo, as lâmpadas, tá certo? As lâmpadas da nossa casa. Quando a gente vai lá no interruptor e liga a lâmpada, ela vai clarear os ambientes, tá certo? Quando a gente acende aquela lâmpada, ela vai clarear os ambientes da nossa casa, tá certo? Então, essa seria uma fonte de luz artificial, tá certo? Portanto, percebam que essa diferença ela é bem tranquila de ser entendida do que viria a ser uma fonte de luz artificial e uma fonte de luz natural. E analisando o nosso Sol, né, essa grande estrela que clareia o nosso planeta Terra, o Sol está a milhões e milhões de quilômetros da nossa Terra, do nosso planeta Terra, tá certo? E essa luz que é emitida pelo Sol, ela acaba chegando aqui no nosso planeta, certo? E existe um tempo que leva da luz ser emitida pelo Sol e ela chegar na Terra. E é cerca de 8 minutos. Aí você pergunta ao professor, 8 minutos é um tempo muito curto por toda essa distância que existe entre a Terra e o Sol. Só que a luz, ela possui uma velocidade de propagação, tá certo? Então, apesar da Terra estar muito distante do Sol, essa luz, ela se propaga numa velocidade tão grande, que dentro de 8 minutos ela consegue chegar aqui na Terra, tá certo? E aí eu coloquei esse valor astronômico aí, a 150 milhões de quilômetros, tá certo? É essa distância aí da Terra, certo, para o Sol, e mesmo assim a velocidade, através da velocidade da luz, ela consegue chegar aqui na nossa Terra dentro de 8 minutos, apenas 8 minutos. Então percebam, né, que essa propriedade de velocidade da luz também é extremamente importante. E aí a gente fala agora um pouco da Lua, tá certo? Porque muitas vezes a gente pensa que a Lua, ela tem luz própria, mas não. A Lua, ela não tem luz própria. A Lua, ela reflete a luz do Sol, tá certo? Tanto é por isso que, vez ou outra, a gente tem a Lua cheia, que é quando a gente consegue ver ela completamente, e a gente tem aquelas outras fases da Lua, que é quando a gente vê só parte da Lua, não é isso? Por que isso acontece? Porque justamente aquela parte da Lua que a gente não está conseguindo ver é o reflexo do nosso planeta Terra sobre a Lua, tá certo? Digamos assim, a sombra do planeta Terra sobre a Lua. Porque quem está clareando a Lua é o Sol, tá certo? A Lua apenas reflete a luz do Sol. Portanto, a gente pode dizer que a nossa Lua, ela é um satélite natural da Terra, tá certo? Mas ela não é uma fonte de luz. Ela não é uma fonte de luz, tá certo? Porque ela vai estar refletindo a luz do Sol e não a sua própria luz. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, tá certo? E então chegamos agora no momento de exercitarmos aquilo que a gente aprendeu ao longo dessa nossa aula de ciências, tá certo? Vamos fazer a leitura agora dessa tirinha, tá certo? Para a gente responder algumas perguntas e vocês vão ver como ficou fácil de responder essas perguntas baseado naquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa aula. Aí na tirinha, a vovó vai falar lá para o vovô, né? O vizinho está ouvindo som alto de novo. E em seguida, ele fala, dessa vez está muito alto. Olha só, as janelas estão tremendo. E aí, qual propriedade do som está incomodando os personagens aí dessa tirinha? Qual você acha que seria a propriedade do som que está incomodando esses personagens? Né? Eles estão falando aí que o som ele está muito alto, tá certo? E está incomodando esses personagens. Então a propriedade aí do som seria a propriedade da intensidade do som, tá certo? Lembram que eu falei para vocês que a partir do momento que eu diminuo o tom da minha voz, tá certo? Eu diminuo consequentemente a
intensidade com que eu estou falando. Portanto, o que está incomodando ali os personagens não é o barulho em si, mas é a intensidade desse barulho, que está chegando até a estremecer o vidro da janela, né? E essa tremidinha que está dando no vidro, né? Que é objeto aqui da nossa próxima pergunta, o som pode fazer as janelas tremerem? Explique. E aí, eu falei isso para vocês, eu falei ao longo da nossa aula que o som é a vibração, ele emite vibrações, não é isso? Então, sim, o som pode fazer com que as janelas tremam, pois o som se propaga por meio das vibrações. Quando o som ele é emitido, ele vai promover vibrações. E é isso que faz com que a janela vibre, tá certo? Isso já aconteceu várias vezes, inclusive em casa, quando eu estava com o som ligado, eu já percebi que a janela, às vezes, da casa, ela fica tremendo, tá certo? É justamente devido a essas vibrações que o som ele vai estar provocando, promovendo, tá certo? Ligue as colunas relacionando corretamente as frases às propriedades do som. O choro do bebê é muito estridente. A ambulância está longe, mas já consigo ouvir a sirene. Reconheço essa voz, é do meu amigo Mateus. E o despertador tocou por 5 minutos sem parar. Ou seja, nós temos quatro características, né, que a gente vai estar relacionando com essas propriedades do som. A intensidade, a altura, a duração e o timbre. Quando o choro do bebê foi muito estridente, a qual propriedade você acredita que isso vai estar relacionado? O choro do bebê ser muito estridente. Tenho certeza que em casa você associou essa característica com a altura, né? O choro do bebê está muito estridente, o choro do bebê está muito alto, tá certo? A ambulância está longe, mas já consigo ouvir a sirene. A ambulância está longe, mas ele já está conseguindo ouvir a sirene. Então, essa propriedade vai ser a propriedade da intensidade. Reconheço essa voz, é do meu amigo Mateus, tá certo? Ele está reconhecendo a voz de Mateus, tá certo? Então, se ele está reconhecendo a voz, ele está reconhecendo o timbre da voz do amigo Mateus, tá certo? O despertador tocou por 5 minutos sem parar. Olha aí, está falando de tempo, é a duração que o relógio, né, que o despertador passou despertando, tocando, né, 5 minutos. Então, é a duração. Tá vendo como é bastante fácil, né, todas essas propriedades baseado naquilo que a gente aprendeu nessa nossa aula. E agora a gente vai revisar o que a gente aprendeu, tá certo? A gente aprendeu nessa aula de hoje que os sons são ondas sonoras produzidas por vibrações de um corpo, tá certo? Então, quando um corpo vibra, ele vai estar emitindo sonoridade, vai estar emitindo som, tá certo? Nós aprendemos que o ouvido é o órgão de percepção dos sons, é através dos nossos ouvidos que a gente consegue perceber os sons, tá certo? Que a gente consegue escutar. Os animais possuem capacidades diferentes de audição, né? Eu falei para vocês que nós, seres humanos, temos uma capacidade bem menor, né, auditiva do que, por exemplo, um golfinho, né? E também nós aprendemos na nossa aula de hoje que os sons, eles possuem várias propriedades, né? Dentre elas a intensidade, a frequência, o timbre, tá certo? E aprendemos cada uma dessas características do som. Nós também aprendemos nessa nossa aula de hoje que a luz é emitida por fontes luminosas, certo? E essas fontes luminosas, elas podem ser naturais, ou seja, está lá presente na natureza, como, por exemplo, o sol, as estrelas, como as fontes artificiais, tá certo? Que são produzidas pelos seres humanos, como, por exemplo, eu falei para vocês das lâmpadas, né? As lâmpadas são objetos que foram produzidos pelos seres humanos que emitem luz, só que uma luz artificial, tá certo?
Portanto, eu espero que vocês tenham gostado de tudo aquilo que a gente aprendeu nessa nossa aula de hoje. Se tiver dúvida, pergunta ao teu professor, até a tua professora, que eles terão com certeza a maior satisfação em tirar essa tua dúvida, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza.